No vídeo de hoje, você vai ver 5 coisas que Deus odeia. Então, assiste até o final, pois você irá se surpreender com o que eu irei te falar. A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo! Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino para as notificações e não esqueça de deixar o seu curtir, pois aqui neste canal você sempre terá uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E para começar o nosso vídeo de hoje, acompanhe comigo aqui na tela. As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. A primeira coisa que nós iremos falar que Deus odeia a mentira. Deus não gosta da mentira, Ele ama a verdade. E nós podemos ver que na sua palavra, em Apocalipse, nos diz que ficarão de fora os mentirosos. Então, o Senhor se alegra com a verdade. Nós sabemos que existem 2 exemplos de pessoas, de personagens na Bíblia Sagrada que mentiram. Caim foi o primeiro a mentir. Ele mentiu a Deus que havia matado seu irmão. Nós também podemos ver o exemplo de Pedro, que mentiu ter andado com o Senhor. Por isso, nós podemos entender que a mentira, o pai da mentira, é o inimigo de Deus. Então, o Senhor se alegra com a verdade. E a palavra nos diz também que não devemos dar falsos testemunhos. Então, hoje somos nova criatura, então quando nos despojamos do velho homem, era necessário que andamos em verdade, pois o Senhor nosso Deus é o Deus que se alegra com a verdade. Acompanhe comigo aqui na tela. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Então é necessário que o cristão deixe de lado seus velhos hábitos, pois quando aceitamos a Cristo, vivemos através da verdade de Jesus, que é a sua palavra. Então, este foi o primeiro ponto. A primeira coisa que Deus odeia é a mentira. A segunda coisa que Deus odeia é a maldade. Deus odeia a maldade. Nós sabemos que fizeram maldade contra o nosso Mestre Jesus, mas a maldade que foi feita contra ele se tornou em bem, para que ele pudesse trazer a vida eterna através da sua morte no Calvário. Então todo o mal que foi feito para Jesus se tornou em bem, para que hoje nós tivéssemos a garantia da vida eterna. A palavra do Senhor nos diz: ai daqueles que planejam a maldade. Nós podemos ver a maldade que foi feita com José. Os seus irmãos fizeram uma grande maldade, agiram de má fé com ele, vendendo ele como um escravo. Então a palavra diz que nós devemos deixar a maldade. A palavra nos diz também que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então a palavra diz que a maldade não deve estar na nossa vida. Nós não devemos pagar
o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem, oferecer a outra face ao nosso inimigo e não agir de má fé e não andar em maldade. Então, o Senhor Jesus, ele não se alegra na maldade, mas sim na bondade, que é o fruto do seu Espírito. Então, devemos agir com bondade e transformar toda a maldade que nos é feita com o bem. Então, esta foi a segunda parte, a segunda coisa, a maldade, segunda coisa que Deus odeia. E a terceira coisa que Deus odeia é o pecado. O pecado é desviar-se da rota, sair do caminho certo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é a separação entre Deus e o homem. Então, tudo que nos afasta do Senhor é pecado. Então, Deus odeia o pecado. E nós podemos ver que Judas pecou. Judas traiu o nosso mestre. Nós podemos ver um exemplo na Bíblia Sagrada de Judas. Judas pecou. Judas traiu o Senhor Jesus. Então, a terceira coisa que Deus odeia é o pecado. E nós podemos ver que o pecado teve início no Jardim do Éden, quando a Eva desobedeceu a ordem do nosso mestre, pecando, contra aquilo que ele havia ordenado. Então essa é a terceira coisa que Deus odeia, o pecado, tudo que nos afasta de Deus, tudo que desagrada ao Senhor. E a quarta coisa que Deus odeia é a desobediência. Deus odeia a desobediência e nós sabemos que as consequências da desobediência causam morte e separação de Deus. Nós temos o exemplo do personagem da Bíblia Sagrada de Sansão. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Então Sansão perdeu o Espírito de Deus que havia na sua vida. O seu cabelo não era a sua força, era apenas um sinal de Deus para que ele pudesse obedecê-lo. Então nós vemos também o segundo exemplo, que foi Jonas. Jonas desobedeceu ao Senhor. O Senhor mandou ele ir para uma cidade, para um lado, e ele desviou a rota e foi para outro lado, sabendo da importância que havia daquelas pessoas que estavam precisando e esperando por Jonas, pela sua palavra, esperando que Jonas levasse o evangelho de Deus. Então, esta desobediência é algo que Deus odeia, é algo que causa transgressão e causa também a morte. E a quinta coisa que Deus odeia é a vingança. Deus colocou um sinal na testa de Caim para que ninguém o matasse. Então, o Senhor não gosta de vingança, o Senhor odeia a vingança. Caim havia pecado, havia desobedecido, havia matado seu irmão. Mas, mesmo assim, o Senhor abominava a vingança e, através daquela marca na testa de Caim, deu um sinal para toda a humanidade que Deus abomina a vingança. Acompanhe comigo aqui na tela. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Em Gênesis 4:15, o Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. Então, com esta palavra, entendemos que o Senhor abomina a vingança. Muitas pessoas passam por momentos de traições e gostariam de se vingar, mas a palavra deixa claro lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então, queridos, foram estas 5 coisas que Deus odeia.
Eu acredito que você tenha entendido a palavra do Senhor do dia de hoje. Então, que nós venhamos obedecer os mandamentos do Senhor para que possamos viver em paz com Deus, seguindo todos os seus mandamentos, para que nós possamos e venhamos ter uma vida agradável aos olhos de Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentáriozinho aqui embaixo. Vamos levar esta palavra a muitas outras pessoas, cuidando para que no nosso coração não haja vingança, maldade, mentira, pecado e todas essas coisas que desagradam ao Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Fica na paz de Deus e até o próximo vídeo.